Título: A Casa dos Espelhos. Era uma noite sombria, com a lua oculta por nuvens pesadas. Eu estava sozinho em uma estrada deserta, seguindo as instruções de um GPS que me levava a um destino misterioso. A ansiedade crescia à medida que me aproximava de uma região remota da cidade, onde a civilização parecia desaparecer. Finalmente, avistei a Casa dos Espelhos, uma mansão abandonada que ganhou fama por suas histórias de assombrações e fenômenos inexplicáveis. Eu, sempre cético, estava pronto para desvendar o mistério por trás dessas lendas urbanas. Ao entrar na mansão, um arrepio percorreu meu corpo. A atmosfera opressiva era intensificada pela luz fraca que escapava das janelas quebradas. Espelhos antigos adornavam as paredes, refletindo meu reflexo distorcido. Era como se a casa estivesse me observando, lendo minha alma. Decidi começar a explorar os cômodos, alimentando minha curiosidade insaciável. O silêncio era ensurdecedor, interrompido apenas pelo estalar das tábuas do assoalho sob meus pés. À medida que avançava, o tempo parecia desacelerar, tornando cada passo mais pesado. Encontrei uma escada que levava ao andar superior. Subi devagar, uma sensação inquietante me acompanhando. No topo, deparei-me com um corredor comprido e sombrio, repleto de retratos antigos. Os rostos dos retratados pareciam ganhar vida, observando-me com olhos penetrantes. Tentei ignorar o desconforto e continuei minha exploração. Ao longo do corredor, encontrei uma porta entreaberta. A curiosidade venceu meu receio, e eu a empurrei lentamente. O que vi lá dentro tirou o fôlego. O quarto estava repleto de espelhos, cada um refletindo minha imagem em ângulos diferentes. Por um momento, pensei que havia outra pessoa ali comigo, mas logo percebi que eram apenas os reflexos que criavam essa ilusão. No entanto, ao examinar os espelhos com mais cuidado, percebi algo perturbador. Em um deles, meu reflexo parecia estar sorrindo maliciosamente, enquanto em outro, meu rosto estava distorcido em uma expressão de terror. Senti como se meu próprio reflexo estivesse me desafiando, brincando com minha mente. Decidi deixar o quarto e continuar minha busca por respostas. Enquanto explorava os aposentos seguintes, percebi que os reflexos nos espelhos começaram a se mover independentemente. Meus olhos arregalaram-se de horror quando vi sombras sinistras movendo-se atrás de mim nos reflexos. Tentei ignorar a sensação de estar sendo perseguido, mas era impossível. Cada vez que olhava para trás, nada estava lá, mas os espelhos contavam uma história diferente, revelando figuras espectrais em minha cola. Decidi encarar meus medos e confrontar a origem desses fenômenos. Voltei ao quarto cheio de espelhos, esperando encontrar uma explicação racional. Mas, desta vez, o quarto era diferente. Os espelhos pareciam multiplicar-se infinitamente, criando um labirinto distorcido onde a realidade e a ilusão se fundiam. Minha mente se perdeu naquele labirinto refletido, e um pânico avassalador tomou conta de mim. Eu estava preso em uma espiral interminável de reflexos, sem saber qual era a minha verdadeira imagem. De repente, meu reflexo começou a sorrir maliciosamente novamente, como se estivesse zombando de minha angústia. "Bem-vindo à Casa dos Espelhos", disse a voz distorcida, ecoando por todo o labirinto. Desesperado para escapar, corri em direção a uma saída que parecia distante. Cada passo que eu dava me afastava do meu reflexo sinistro, mas também me aproximava de mais espelhos e sombras inquietantes. A corrida frenética continuou até que, finalmente, tropecei em um espelho quebrado e caí no chão, exausto. Olhei ao meu redor, e os espelhos que me cercavam começaram a rachar, liberando espíritos aprisionados que se contorciam e se agitavam ao meu redor. Meu coração batia descontroladamente enquanto eu encarava as aparições assustadoras. A sensação de estar cercado por entidades sobrenaturais me fez entender que a Casa dos Espelhos era mais do que um lugar abandonado, era um portal para o desconhecido, uma prisão para almas atormentadas. Sem escolha, eu me levantei e corri cegamente, procurando uma rota de fuga.
A escuridão me engoliu enquanto eu lutava para encontrar uma saída, mas a casa parecia ter uma vontade própria, me conduzindo em círculos infinitos. Finalmente, quando minhas forças estavam se esgotando, encontrei a porta de entrada. Corri para a liberdade, sentindo o ar noturno fresco acalmando minha alma atormentada. Hoje, nunca mais posso me esquecer da Casa dos Espelhos. Seus segredos sombrios e espelhos traiçoeiros permanecem em minha mente, me deixando acordado à noite e com medo de que a realidade seja apenas uma ilusão criada por reflexos sinistros. Título: O rosto na janela. Era uma noite chuvosa e tempestuosa quando cheguei à antiga casa de minha avó, situada em um remoto vilarejo no interior. Desde que me lembro, ela sempre me alertou para nunca olhar pela janela do sótão à noite. Hoje, porém, algo dentro de mim se sentia intrigado, e a curiosidade acabou vencendo meus receios. Enquanto a chuva batia nas vidraças, subia as escadas rangentes até o sótão sombrio. A única luz vinha de uma pequena lanterna que segurava em minhas mãos trêmulas. Ao chegar, hesitei antes de me aproximar da janela. É apenas uma lenda, pensei, tentando me convencer. Meus olhos fitaram a escuridão lá fora, mas não vi nada além das árvores agitadas pelo vento e da chuva incessante. Prestes a desistir, uma figura nebulosa surgiu entre os pingos de chuva. Era um rosto pálido e angustiado, olhando fixamente para mim. Meu coração disparou de pavor. Quem ou o que estava lá fora me observando? Tentei afastar o medo, acreditando que era apenas minha imaginação brincando comigo. No entanto, ao me virar, me deparei com um espelho empoeirado no canto do sótão. Olhei para o reflexo, e lá estava ele, o mesmo rosto pálido e angustiado. Um arrepio percorreu minha espinha, e meu coração gelou. Eu estava sendo observado, mas não pelo lado de fora da janela, e sim do meu próprio reflexo. Tentei sair do sótão, mas a porta se fechou com um estrondo assustador. Uma sensação de prisão e desespero me dominou. Minha mente ansiava por uma explicação, mas a lógica parecia ter se perdido em meio ao horror que se desenrolava diante de mim. No reflexo, vi meu rosto contorcendo-se em angústia enquanto tentava desesperadamente encontrar uma saída. Mas, ao olhar para trás, eu ainda estava imóvel, preso naquele sótão macabro. O espelho parecia agir como uma janela para outra dimensão, refletindo uma realidade sinistra e inescapável. A figura do lado de fora da janela continuava me observando, seus olhos penetrantes me sondando. A chuva parecia ganhar força, e os trovões ecoavam como risos malévolos. O ambiente se tornava mais opressivo, e a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer só aumentava. Enquanto minha mente lutava para compreender o inexplicável, percebi que cada movimento que fazia era imitado pelo rosto no espelho, como se estivéssemos ligados de alguma forma sinistra. A figura do lado de fora da janela parecia estar ciente disso, provocando-me, manipulando meus movimentos. Em um instante de coragem desesperada, peguei uma pesada caixa de madeira e a arremessei contra o espelho. Um estrondo ensurdecedor preencheu o sótão quando o espelho se despedaçou em 1000 pedaços. A figura do lado de fora desapareceu, mas meu reflexo no vidro restante ainda mostrava meu rosto tomado pelo pavor. A porta do sótão se abriu, permitindo-me escapar. Desabei no chão, ofegante e exausto, sem entender o que havia acabado de acontecer. O sótão agora estava vazio, sem nenhum sinal do espelho amaldiçoado. Passei o resto da noite com a luz acesa, esperando em vão por uma explicação lógica para aquela experiência aterrorizante. O medo me manteve acordado, e o som da chuva se misturava com os sussurros sombrios que ainda ecoavam em minha mente. Dias se passaram, mas a memória daquela noite nunca me deixou. Evitei o sótão e as janelas durante a noite, temendo que poderia estar lá fora, observando e esperando. A lenda da Casa dos Espelhos, como minha avó costumava chamar a antiga casa, tornou-se minha realidade assustadora. Nunca mais fui o mesmo após aquele encontro com o rosto na janela. O medo e a incerteza tomaram conta de mim, lembrando-me de que nem tudo pode ser explicado racionalmente, e que há coisas neste mundo que nunca deveriam ser testemunhadas.
Título: A Noite do Acampamento Escolar. Era uma noite escura e enluarada quando chegamos ao acampamento escolar. As chamas crepitavam na fogueira, lançando sombras dançantes nas árvores ao nosso redor. O ar estava impregnado de excitação e alegria, pois finalmente tínhamos a oportunidade de nos aventurar em meio à natureza. À medida que a noite avançava, o fogo se extinguia e a lua assumia o controle do céu estrelado. Os risos e conversas animadas deram lugar a sussurros nervosos enquanto cada um contava histórias assustadoras. Todos riam e se divertiam, mas no fundo, sabíamos que uma sensação de medo se instalava em nossos corações. Eu me afastei do grupo para me refugiar na cabana onde iríamos passar a noite. O vento soprava suavemente, balançando as copas das árvores, e as sombras projetadas na parede dançavam em uma coreografia sinistra. Aquele lugar era repleto de histórias de terror contadas por gerações, e eu nunca levei muito a sério, até aquela noite. Decidi que precisava de ar fresco e fui para fora. Caminhei até o lago próximo, onde a luz prateada da lua refletia na água quieta. Os sons da floresta pareciam abafados, e por um momento, o silêncio me incomodou. Foi então que notei um vulto na margem oposta. Meus olhos se arregalaram ao ver a figura de uma mulher, vestida com um longo vestido branco, parada junto à água. Seu rosto estava escondido pela escuridão, mas sua presença era inegavelmente real. Eu me senti paralisado, incapaz de desviar o olhar. "Quem é você?", perguntei, minha voz trêmula ecoando pela noite. A mulher não respondeu, permanecendo imóvel, como se fosse uma estátua. O medo se apoderou de mim, mas minha curiosidade era ainda maior. Tentei me aproximar, mas, a cada passo que dava, ela parecia recuar na mesma proporção. Eu não conseguia alcançá-la, como se ela estivesse fora do meu alcance. O pânico começou a crescer, e decidi voltar à cabana. Quando cheguei, tentei explicar o que tinha visto aos meus colegas de acampamento, mas eles riram e disseram que era apenas minha imaginação brincando comigo. Eu queria acreditar nisso, mas a imagem da mulher no vestido branco permanecia nítida em minha mente. A noite continuou, e eu decidi me deitar em minha barraca para tentar dormir. Porém, mesmo dentro da barraca, eu ainda sentia uma presença inquietante ao meu redor. Cada som da floresta parecia um sussurro ameaçador. Eventualmente, o cansaço me venceu, e acabei adormecendo. Mas meus sonhos foram perturbados por imagens sombrias e assustadoras. Vi a mulher novamente, agora mais próxima, seus olhos brilhando na escuridão. Ela estendia a mão em minha direção, como se quisesse me levar para algum lugar desconhecido. Acordei em sobressalto, com o coração acelerado. A noite estava silenciosa, e a barraca parecia sufocante. Decidi sair para tomar um pouco de ar fresco, na esperança de dissipar os pensamentos assustadores. Lá fora, a lua brilhava intensamente no céu estrelado. O acampamento estava tranquilo, todos dormiam profundamente. Ou, pelo menos, era o que eu pensava. À distância, vi uma sombra se movendo entre as árvores. Uma sensação de medo tomou conta de mim novamente. A figura se aproximou lentamente, e reconheci o longo vestido branco. Era a mulher que eu tinha visto no lago. Ela caminhava em minha direção, mas agora seus passos eram silenciosos, como se flutuasse no ar. Meus pés pareciam presos ao chão enquanto ela se aproximava cada vez mais. Eu queria correr, gritar por ajuda, mas minha voz não saía. A mulher parou a poucos metros de mim, e finalmente pude ver seu rosto. Seus olhos eram vazios e desprovidos de vida, sua pele era pálida como a lua. Seus lábios se moveram, mas nenhuma palavra saiu. Ela estendeu a mão em minha direção novamente, e desta vez eu pude sentir seu toque gélido e insidioso. Uma onda de terror percorreu meu corpo, e finalmente recuperei minha voz. Gritei com todas as minhas forças, acordando meus colegas que saíram das barracas em pânico. A mulher desapareceu diante de nossos olhos, como se nunca tivesse estado ali. Contei-lhes sobre a mulher no vestido branco, mas, mais uma vez,
Eles riram e disseram que era apenas uma história de acampamento. Mas eu sabia a verdade. Aquela mulher era real, e ela estava ali, nos observando e nos assombrando. O restante da noite passou em meio ao nervosismo e ao medo. Ninguém mais se atreveu a dormir, e a presença da mulher parecia nos cercar por todos os lados. Quando finalmente amanheceu, partimos do acampamento escolar em silêncio e com a certeza de que algo sinistro nos esperava naquelas sombras da noite. A mulher no vestido branco se tornou uma lenda entre nós, uma história que passamos a contar aos novos estudantes que visitavam o acampamento escolar. Mas eu sei que aquela noite assustadora foi real, e a imagem da mulher continua me atormentando em meus pesadelos mais sombrios.